Você sabia que a gente começa a ter perda de massa muscular com a idade? E é possível ganhar massa muscular depois dos 60 anos? Será? Então, se você quer saber isso e também quais são os sintomas que a perda de massa muscular pode causar, além de como que a gente pode fazer para ter ganho, continua no vídeo que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso. Isso aí, se você não segue a gente, ó, tá aí o nosso Instagram e Facebook, Sou Mais 60 Oficial. Curte a gente lá e segue a gente. E o nosso canal no YouTube, Sou Mais 60. Se inscreva, ativa o sininho que você vai receber notificações sempre que a gente postar algo novo aqui no canal, tá bom? Então, fica aí com a gente. Bora lá! E aí, Aline? Quando que a gente começa a perceber essa redução da massa muscular? Gente, a partir já dos 40 anos, inicia esse processo de perda muscular, né? Que ele vai ser acelerado, mas aos 70, 75, que tem essa diminuição acelerada da perda muscular, que estima-se mais ou menos de 30 a 40% Durante todo esse processo. Exatamente, Alana. Então, gente, é muito, se for pensar, né? 30 a 40% de perda muscular é muita coisa, né, Alana? É verdade. E quais que são as causas que aceleram essa perda muscular, né? E que definem essa perda, né, Alana? A idade, né, como a gente falou antes, porque tem um declínio hormonal natural, então isso faz com que a gente atrofie um pouquinho mais a massa muscular, mas também algumas condições médicas, algumas doenças, algumas medicações podem acelerar. Por exemplo, uma internação, pacientes que internam para colocar uma prótese de joelho, de quadril, internações mais prolongadas. Isso tudo faz com que a gente acelere ainda mais esse processo, que é natural. Gente, como saber se vocês estão tendo já essa perda muscular, né, da massa muscular? Primeira coisa, o sintoma, igual a gente acabou de falar agora. Chegou em casa, tá com mais fadiga, mais cansaço, fez as suas rotinas, né, a sua rotina habitual, vou precisar descansar mais um pouquinho, então esse já é um sintoma muito importante aí de perda muscular. É, uma coisa ruim quando aparecem os sintomas, gente, porque você já tá tendo uma perda de massa antes dos sintomas aparecerem, né? Eu sei que tem muitas pessoas aí que estão falando assim, eu já percebo, como a Aline falou, né, começa aos 40, eu já percebo que meu tchauzinho, nem vou balançar aqui, ele tá mais molinho, eu já percebo que a minha coxa está não mais tá com a mole, tensão não boa, tem aquele né? tônus Olha. que ela tinha antes. Gente, isso tudo é perda de massa muscular. Às vezes a gente fica falando em colágeno, né? Não, primeiro você tá perdendo músculo, né? Então, quando você vai começar a ter os sintomas da fadiga, essa dificuldade para ir até a padaria, para carregar as sacolas, você já tá perdendo massa, ó, já tem um tempo. E ainda como saber, tem vários exames que vão justificar não, pra você saber Comprovar, mesmo, né, essa perda de obrigada, massa. Lana, comprovar se tá perdendo a massa, né? Tem alguns exames que a bioimpedância, né, Lana, que esse exame você vê todo o conjunto muscular, quanto de massa você tem, quanto de água, quanto de gordura tem no seu corpo. A própria avaliação antropométrica, né, que o professor de educação física, São as medidas, a nutricionista, né? ela sai medindo, né, faz as circunferências. A circunferência de panturrilha, gente, a nossa panturrilha, ela é um grande exemplo do quanto que a gente tem de massa muscular no restante do corpo. Existe um aparelhinho chamado dinamômetro ou hand grip, que a gente testa Mede a durante força, a consulta, né, pra ver o isso. quanto que ele tem de força. Existe a DEXA, de corpo total, que a gente também pode avaliar. Mas o mais importante é a gente saber como evitar essa perda de massa muscular. Fica aí, então, que já daqui a pouco também a gente vai falar como que vocês vão ganhar, mas fica aqui com a gente. E quais que são os riscos que essa perda muscular traz, né? Então, aumenta o risco de queda, que você não tem aquele músculo forte para te sustentar, então as quedas vão sendo mais comuns. Que tem todos os riscos, né? Se você cai muito, você tem risco de sangrar a cabeça, de ter uma fratura. E um outro risco grande da gente ficar com menos músculo é que a gente começa a ficar mais cansado para fazer as atividades que eu sempre fiz. O que é que eu começo a fazer? Faço menos ainda e mais músculo eu perco. Vocês entenderam? Então, se antes era difícil, eu ia até 1 quilômetro numa padaria, eu começo a ir a 500 metros, daqui a pouco a 200, daqui a pouco ir ao Não banheiro. Já Quando é muito vê, cansado. vai ali, a padaria é na esquina, eu vou de carro, né? Porque eu tô cansado de ir até ali a padaria. E essa inatividade
aumenta ainda mais, né? Acelera mais ainda essa perda de massa muscular. Isso, reduz a massa muscular. Gente, o músculo, ele tá junto, grudadinho no osso. Se eu não tenho músculo, o osso também está fraco. E lembra como é que é o osso poroso? É a osteoporose. Então, quanto menos o meu risco de ter baixa massa muscular é a osteoporose. Aí juntando o osso fraco, sem músculo e caindo, é a fratura, né? Que interfere, gente, tudo isso que a gente tá falando, né, Alana? Interfere diretamente na qualidade de vida de vocês, né? Então, até pra Nas sair... atividades do dia a dia, né? Nossa, na rotina, coisas que eram... Subir, às vezes, sua casa é um sobrado, subir a escada pra ir lá pro seu quarto, lá em cima, já é trabalhoso, já é... Gente... E se a gente vai evoluindo, nós já falamos sobre isso, que é a sarcopenia, que existe uma perda da massa e existe uma perda de força, existe uma mudança no seu dia a dia. Isso, se a gente não cuidar, gente, vai ficando tão grave que você fica cadeirante, daqui a pouco você não consegue mais deglutir, porque o esôfago também é feito de músculo, você tem dificuldade para respirar. Que o diafragma, né, o músculo da respiração, é músculo. Incontinência urinária, você sai definhando o músculo de todas as partes. Então você começa a ter vários sintomas, que aí já é uma sarcopenia grave. E sabe, gente, que a osteoporose é muito... a gente fala bastante, né? Mas a sarcopenia, que às vezes nem é tão... Você fala, o que é isso? O que é a sarcopenia? Né? Ela não é tão divulgada, mas ela é até mais grave, mais importante vocês saberem que isso acontece, porque o músculo é a vida da gente. Sem ele, gente, a gente não faz nada, não faz atividade, não faz o xixi, eu não vou respirar, eu não vou engolir. Então, é muito importante vocês saberem tudo isso que a gente tá falando, desses sintomas, pra vocês já irem cuidando. Tem gente que fala assim, Aline, Lana, mas espera lá, mas você me falou que é um evento natural do envelhecimento. Gente, tem um monte de coisas naturais do envelhecimento que a gente não deixa acontecer, porque hoje a gente vive muito mais, né? A nossa expectativa de vida tá aí, chegando aos 80. Quantos nonagenários a gente não tem? Então a gente precisa proteger esse músculo, a gente precisa preservar, a gente precisa cuidar da nossa massa muscular, porque hoje as pessoas vivem muito mais. E o foco é o quê? Viver mais com qualidade. Então, do mesmo jeito que a gente opera a catarata, né? A gente cuida da pressão alta, do diabetes, a gente tem que cuidar do músculo. Por favor, gente. E aí? Como que a gente cuida desse músculo, gente? Como fazer agora pra gente ganhar essa massa muscular? Ó, então curte aí se você tá gostando, já vai compartilhando esse vídeo. E se você tiver dúvidas, mande nos comentários que a gente vai respondendo nos comentários do YouTube, nos stories, no Instagram. Então, ó, fica aí com a gente que a gente já vai falar sobre isso. E aí, gente, como fazer então pra ganhar massa muscular? O que nós vamos falar agora, gente, serve tanto pra prevenir, né? Não espera ficar aí fraco, com dificuldade para subir um sobrado, uma escada, para começar a fazer isso. O ideal é que você faça o quanto antes. A gente até brinca, nós somos um sou mais 60, mas eu sou mais 40, mais 30. Quanto mais cedo você criar essa rotina que a gente vai falar agora, melhor, ou pelo menos você vai conseguir minimizar, postergar, né? Ou minimizar os efeitos dessa perda de massa muscular. Então, vamos lá então, né, prevenção Alana? E tratamento. Como que a gente vai fazer? Então, primeira coisa, pensando na nutrição, então, de alimentação. Então vamos lá, gente. Uma alimentação saudável, como a gente sempre fala aqui, é importantíssimo pra gente manter uma massa muscular, tá? Então, se você não tá em dieta, uma ingestão de caloria adequada. Mas agora a gente vai falar mais sobre um macronutriente que ele é fundamental para produção de músculo. Gente, não é fácil para o nosso organismo produzir músculo. A gente perde músculo assim, ó. Nossa, em 2 segundos. Mas tenta ganhar massa muscular. Pra você que tá treinando, você sabe do que eu estou falando. Você fala, meu Deus, demorei, nossa, pra ganhar gramas de massa. Aí você tira férias, parou de treinar um mês, perdeu. Foi embora. O organismo faz assim, ele é muito mais catabólico, né, do que anabólico. Então o que a gente vai falar agora, capricha, faça com carinho. Então vamos falar primeiro da parte da proteína. Você sabe o que é a proteína? Que é a proteína? Quais são os alimentos, né, que tem proteína? Gente, as principais origens são as carnes, se a gente for falar da parte animal, né? Carne vermelha, o frango também, peixe e ovo também é uma bela fonte de proteína. Para os vegetais, a gente pensa mais nos feijões e todos os lentilha, né? Todo esse grupo de feijão. Então, quanto que a gente precisa consumir de proteína todos os dias?
Por que isso é um detalhe, gente? Quando a gente vai envelhecendo, vocês já ouviram falar que o idoso gosta mais de sopa, né? Ele não, Caldinho, ele não quer mais comer né? carne, ele tá preferindo os legumes e o arroz, a comida às vezes mais amassada, principalmente quando a gente fala assim de mais Pensar mais- frágeis, né? Depois dos 80. Porque a carne, ela tem uma certa dificuldade de digestão, de absorção. Acho que até começa na boca também, mastigação, Dentição, às vezes né? o dente não tá ajudando. tem que ter força, né, pra mastigar. Gente, é importantíssimo vocês consumirem esse elemento, tá? Então, quanto que a gente precisa todos os dias? Pelo menos 1 grama por quilo por dia. Então, por exemplo, se você tem 60 quilos, você precisa consumir 60 gramas de proteína. Isso é na média, tá, gente? 1 grama quilo. Você precisa consumir 60 gramas de proteína todos os dias. É só abrindo Distribuído parênteses, Lana, nas suas refeições. Ó, e só abrindo que a gente tá falando numa pessoa também Saudável. Porque tem alguns Se ele diagnósticos. é renal, aí você tem que seguir a restrição da sua equipe médica, da sua nutricionista, tá? Ou, por exemplo, tem casos de atletas, aí já consome 1,5, 2, aí vai, cada grupo tem uma, mas na média, naquele grupo, pessoas do bem, pessoas normais, não estão internados, porque também isso também precisa Precisando de algum cuidado, uma ingestão de né? proteína bem maior, mas aí estão sob os cuidados da nutrição hospitalar. Certo. Então vamos falar aqui do basal, certo? 1 grama quilo dia. Então, se você tem 70 quilos, você precisa consumir 70 gramas. E você tem que distribuir. Não adianta você ir numa churrascaria, desce aí uma picanha inteira, porque a Lana falou que eu tenho que consumir isso todo dia. Vamos lá. Não o que vai você absorver. sugere, Alana? Como que a pessoa aí que tá assistindo a gente, o que ela pode melhor? Quais refeições? O que... Então, nós vamos fazer um vídeo caprichadinho sobre isso, gente. A gente vai dividir, vamos dar exemplos do quanto que tem de proteína num bife, num peito de frango. A gente vai falar disso no outro vídeo. Mas por enquanto, o que eu posso recomendar pra vocês é... Então vamos dar de novo aquele exemplo do 60 quilos, 60 gramas. E você tem que distribuir durante o dia. Um ovo, ele tem 6 gramas. Então o ovo, ele é um belo artifício pro café da manhã, que a gente não tá afim. Tem alguns estados que até consomem carne, né, de manhã, mas a maioria não, né? Então vai no ovo, vai no queijo. Então esse dá pra gente aproveitar mais no café da manhã. E no almoço e no jantar, nós precisamos incluir carne, frango, peixe ou ovo, né? Um deles também não precisa ser uma salada de carnes. Então, assim, gente, é importante que em todas as refeições você inclua proteína. Porque voltando pro exemplo dos 60 quilos, eu preciso 60 gramas, mesmo se a gente dividir 20, 20, 20, certo? Certo. 20 no café, 20 no almoço, 20 no jantar. Se no café da manhã, o que você não pode fazer no café da manhã? Comer pão com manteiga e café. Aí você perdeu a oportunidade de você consumir 20 gramas no café. Então você teria que incluir a proteína. Acho que o segredo é isso. Na hora que você tá vendo a tua refeição, você vê se, o grupo da proteína, o que eu tenho de proteína ali pra eu estar ingerindo naquele momento, né? Igual você falou, pão só com manteiga? Não, põe um ovo, o queijo. Tem que enriquecer, não pode esquecer desse elemento. O almoço, então, é delicadíssimo, porque no Brasil a gente consome mais, é a hora que a gente faz aquela grande refeição é no almoço. Então, no almoço a gente não pode não ter proteína, tá? Dessas todas que a gente falou, carne, frango, peixe, ovo ou feijão. E o jantar, que também é um momento delicado, porque as pessoas acabam trocando por lanche, bolo, comer um pão, né? Comer um pão, come só lanchinhos. Não, gente, o ideal, eu falo assim, tudo bem, você vai comer um pão, então você vai botar o frango, sabe o frango do almoço? Desfia, bota no pão, pega o bife, coloca, ou come mesmo. Às vezes é um pouquinho mais indigesto, come muito, mas não deixa de comer sua proteína no jantar. Até adianta um pouquinho, se tá vendo que tá pesando, à noite sobe o horário aí da janta. E aí, nesse outro vídeo que eu falei que a gente vai falar, se a gente não consegue pela alimentação, a gente consegue suplementar também proteína. Existem vários compostos de proteína hoje no mercado para nos ajudar em relação a isso. Gente, mas nem só de músculo... Não. Vive o homem? Isso é fato. Mas e aí? Se você consumir um boi inteiro, Aline, eu consigo ter músculo? Basta eu comer proteína? Gente, não. O que tem que... Sinto muito, exatamente. A alimentação, como a gente falou, é fundamental, né? Tem que ter essa ingestão. Mas o que tem que estar aí juntinho com a alimentação?
atividade física, o exercício físico. Mas aqui a gente vai pensar nos exercícios resistidos, que são aqueles... Carga. Exatamente, colocar carga, né? Pode ser a carga, a musculação é um exemplo que não tem como, gente, que tá lá os pesos, né? Tá o profissional ali te auxiliando. Que outras atividades, Ó, Aline? pilates com resistência, até algumas que vão usar o peso corporal também, né? E eu acho que a Lana enfatizar muito os agachamentos, né? Pra fortalecer perna, quadríceps. Então, funcionais, né? Todos esses são muito bons. muito bons, né? Todos que vão utilizar carga, gente, esse pra ganhar músculo é. E às vezes na rotina de treino de vocês, converse com o personal, fisioterapeuta, enfim, como que tá essa rotina? Qual que é o foco dessa rotina? Porque às vezes vocês estão igual você deu exemplo seu, né? Ó, você falou, ela tava fazendo exercício, mas não tanto pra hipertrofia, que é o ganho da massa muscular, e já sentindo um pouquinho, né, Lana? Falar, gente, a gente compartilha as coisas nossas aqui também. Porque também são mais 40 aqui junto com vocês, gente. Mas mudei o exercício pra tônus e eu já percebi que a musculatura deu uma murchadinha, a perninha já não tá igual, o bracinho já deu uma mudada. Eu falei, meu filho, vamos voltar pra Treino hipertrofia. de carga, hipertrofia. Então, ó, proteína e carga, exercício físico com carga. Não pode faltar se você quiser manter, ou melhor ainda, né? Ganhar massa muscular. Esses são os segredos, né, Lana? Em todas as idades. Não tem esse papo de, eu tenho 80, eu não ganho massa muscular. Não existe isso. Todo mundo ganha, a gente vai mandar um monte de exemplos pra vocês, se vocês quiserem. Exato, que é mito, gente. Ganha se seguir essa rotina. Né? Por que acaba sendo mais difícil de ganhar? Pela inatividade, que a Karine falou antes, né? A gente vai ficando mais parada, a gente quer ficar mais tranquilinho, só é aposentadoria, ócio ou oportunidade. Tem muita gente que se aposenta e fica em casa o dia todo, fica assistindo televisão. Aí o músculo, tchau, músculo. Não, músculo, vamos segurar esse músculo. Segura esse músculo aí, gente. Não deixa a peteca cair, não. Ó, gente, então pra não ficar dúvidas, em qualquer idade, 60, 70, 80, 90, em qualquer idade é possível ganhar massa muscular. O que você precisa? Alimentação com proteína e atividade física, beleza? Não deixa o músculo dar tchau pra você, não. Segura ele aí, forte. Não é fácil. Por que não é fácil? Gente, é muito gostoso ficar deitado no sofá. A gente comer sabe. Pipoquinha. É uma delícia. Mas não, gente, vamos lá, faça a sua rotina alimentar e de exercício. Viu? Se tiver dúvida, então manda aí pra gente que a gente responde. E muito obrigada. Beijo pra vocês!